No episódio de hoje de Gateway Books por Christens, mergulhamos em uma época de resistência e transformação, as décadas de 1960 e 70. No centro da nossa discussão está The Women, de Kristin Hanna, onde uma jovem enfermeira se encontra no caos da Guerra do Vietnã. Através de sua jornada, testemunhamos as duras realidades da guerra e a recepção ainda mais dura que aguardava as veteranas ao retornarem para uma pátria dividida que negligenciava seu serviço. Em seguida, voltamos para The Movement, de Clara Bingham, uma crônica imersiva dos ativistas que tomaram as ruas, campi e tribunais para exigir mudanças. Finalmente, An Unfinished Love Story, de Doris Kearns Goodwin, oferece uma visão retrospectiva, revelando como as lutas definidoras dessas décadas continuam a ecoar pela história, moldando a maneira como as vemos hoje. Bem-vindo ao Gateway Books por Christens, onde um livro nunca é suficiente e a ficção histórica é apenas o começo. Eu sou Cindy Cruz, sua guia pelo perigoso cruzamento entre literatura e curiosidade obsessiva. Este podcast é onde a ficção encontra a realidade, porque as melhores histórias não apenas nos transportam, mas nos desafiam a olhar mais profundamente. Nos Estados Unidos, as décadas de 1960 e 70 foram de perturbação, guerra, protestos e mudanças sísmicas na sociedade. Foi uma época em que os papéis tradicionais foram questionados, a autoridade foi desafiada e vozes há muito ignoradas começaram a exigir ser ouvidas. A Guerra do Vietnã se desenrolava no exterior, enquanto em casa, a luta pelos direitos civis, a libertação das mulheres e a resistência anti-guerra remodelavam o cenário cultural. A ficção e a história nos permitem entrar nesses momentos, não apenas como observadores, mas como participantes. The Women, de Kristin Hanna, nos apresenta Frances McGrath, mais conhecida como Frankie, uma jovem que se alista como enfermeira do exército, acreditando no serviço, no dever e no país, apenas para se encontrar despreparada para a brutal realidade da guerra e a indiferença que a aguardava em seu retorno. Através dela, testemunhamos as histórias não contadas de mulheres que serviram, lutaram e foram esquecidas. Enquanto isso, The Movement, de Clara Bingham, nos transporta para a linha de frente do ativismo, onde jovens colocaram seus corpos, reputações e futuros em risco pela justiça, e An Unfinished Love Story, de Doris Goodwin, oferece uma perspectiva moldada pelo tempo. Esses livros pintam o retrato de uma geração que ousou ir contra a maré, e mesmo décadas depois, suas lutas ainda definem a sociedade em que vivemos. Quando Frankie McGrath se inscreveu como enfermeira e em The Women, ela estava movida pelo idealismo. Essa crença profunda de que ela poderia fazer algo significativo, algo que importasse. Ela cresceu em um mundo onde pessoas como ela, uma jovem privilegiada e bem educada da Califórnia, não eram esperadas a sair das linhas. Casar bem, criar uma família, talvez fazer trabalho voluntário em um hospital se quisesse ser útil. Era isso que seus pais esperavam. Mas Frankie queria mais. Ela precisava de mais. No início, ela acreditava na causa, acreditava no serviço e no dever de fazer a diferença. Mas o Vietnã não se importava com suas boas intenções. No momento em que chegou, a realidade a atingiu em cheio. Foi brutal e caótico, nada como ela imaginava. Ela vê jovens, apenas um pouco mais velhos que ela, sendo despedaçados por tiros e explosões, seus corpos irreconhecíveis. Alguns ela consegue salvar, muitos não. E ela tem que aprender rapidamente a continuar mesmo após as piores noites, depois de segurar a mão de alguém enquanto eles dão seu último suspiro. Seu idealismo se despedaça, pedaço por pedaço, substituído por algo mais frio, a mera sobrevivência. O que a mantém com os pés no chão são as outras enfermeiras e as amizades que ela constrói no meio de todo aquele sofrimento. Elas se tornam sua família. Elas entendem de uma maneira que ninguém mais poderia. Em uma guerra que não faz sentido, elas são as únicas que fazem. E então a guerra acabou. Exceto para Frankie, não acabou. Ela volta para casa esperando algo, reconhecimento, reconhecimento, pelo menos um lugar para pertencer. Mas em vez disso, ela encontra silêncio. Ninguém quer ouvir sobre o Vietnã e pior, ninguém acredita que ela esteve lá. Mulheres na guerra?
Isso não aconteceu. Até os homens que lutaram lutam para serem ouvidos. E Frankie, ela nem sequer tem a chance de falar. Os únicos que entendiam o que ela estava passando eram os amigos que ela fez no Vietnã. Eles sabem que a guerra não acaba só porque você deixa o campo de batalha. Mas mesmo com eles era difícil. O PTSD vive dentro da pele. Alguns dias ela lutava contra isso. Em outros, ela se afogava. Christine Hanna não conta apenas a história de Frankie, ela conta a história de tantas mulheres esquecidas que serviram, sacrificaram-se e voltaram para casa sem nada. Mas através de Frankie, através das amizades que a mantêm de pé, somos lembrados de que, mesmo quando a história tenta apagar as pessoas, suas histórias são reais e merecem ser contadas. O livro de Hannah também nos permite ver como, enquanto Frank costurava soldados e testemunhava os horrores da guerra em primeira mão, outra batalha estava em andamento. O país que ela deixou para trás estava mudando, embora ela ainda não percebesse totalmente. Protestos enchiam as ruas, campi universitários explodiam em manifestações e a própria ideia de patriotismo estava sendo redefinida. A guerra pela qual ela estava arriscando sua vida? Milhões de americanos estavam lutando para acabar. Quando ela voltou para casa, não foi apenas a guerra que havia mudado, foi o país inteiro. E para muitos veteranos como ela, isso tornou o retorno ainda mais difícil. Eles tinham ficado fora por muito tempo e tinham visto demais. O mundo que deixaram para trás seguiu em frente sem eles. No centro dessa agitação estavam os jovens ativistas que se recusavam a ficar em silêncio. A luta deles não era no campo de batalha, mas nas ruas, nos tribunais e nos corredores do poder. Eles faziam parte de um movimento que redefiniria toda uma geração. E é aqui que nos voltamos para The Movement, de Clara Bingham, para explorar as vozes que se levantaram contra a guerra, a injustiça e o status quo. Vozes que, como a de Frankie, se recusavam a ser ignoradas. Enquanto a guerra continuava no Vietnã, outra batalha estava sendo travada em casa. Mas essa não era sobre estratégia militar ou política externa. Era sobre os direitos fundamentais de metade da população. As mulheres não estavam mais esperando por mudanças, elas estavam exigindo e estavam fazendo isso em todos os lugares. Nas salas de estar, nos tribunais, nas salas de reuniões, nas redações, nas salas de aula e nas ruas. Elas estavam desafiando leis, quebrando barreiras e recusando-se a aceitar o status quo. Não foi fácil e nem sempre foi bem recebido, mas elas não estavam desistindo. Nem toda mulher começou como ativista. Muitas passaram anos sentindo que algo estava errado, como se tivessem feito tudo o que deveriam fazer, mas ainda assim se sentiam insatisfeitas. E então, em 1963, a mística feminina de Betty Friedan chegou às prateleiras. E de repente, as coisas começaram a fazer sentido. Friedan chamou isso de o problema que não tem nome. Aquela sensação de estar presa em um papel que não se encaixava, de querer mais, mas ser informada de que querer mais era egoísta ou antinatural. Seu livro destruiu a ideia de que as mulheres eram felizes como donas de casa e cuidadoras, e para milhões de mulheres foi um chamado para despertar. Mas aqui está o ponto: a sociedade não queria que as mulheres despertassem. Queria que elas se acomodassem. E se uma mulher não estava feliz com sua vida, havia uma pílula para isso. Em meados da década de 1960, o Valium, então apelidado de o pequeno ajudante da mamãe, era o medicamento mais prescrito na América. Era comercializado diretamente para donas de casa, para mulheres que estavam exaustas, ansiosas e deprimidas, mas não tinham um verdadeiro escape para suas frustrações. Em vez de mudar as circunstâncias que estavam tornando as mulheres miseráveis, os médicos distribuíam pílulas para ajudá-las a tolerar a situação. O livro de Friedan fez algumas mulheres largarem o frasco de Valium e começarem a fazer perguntas difíceis. Por que se esperava que dedicassem toda a sua existência a servir aos outros? Por que lhes diziam que deveriam se contentar com tão pouco? E por que, se não estavam satisfeitas, a resposta era a sedação em vez da mudança? Uma vez que as mulheres começaram a fazer essas perguntas, tornou-se impossível parar. Para algumas, o próximo passo foi perceber o quão pouco controle tinham sobre sua própria saúde.
Por gerações, as decisões médicas foram tomadas para as mulheres, não com elas. Os médicos, quase sempre homens, detinham o conhecimento, e as mulheres eram esperadas a simplesmente seguir ordens. Era assim que as coisas eram. Então, em 1970, um grupo de mulheres em Boston decidiu que não iria esperar que o estabelecimento médico se atualizasse. Elas criaram Nosso Corpo, Nós Mesmas, um livro que explicava tudo o que as mulheres nunca tinham aprendido sobre sua própria anatomia, sobre controle de natalidade, sobre saúde sexual. E não foi escrito em uma linguagem técnica fria. Era direto, honesto e empoderador. A mensagem era clara. Você merece saber como seu corpo funciona, você merece ser levada a sério pelos médicos, você merece estar no controle. Foi revolucionário. As mulheres começaram a perceber que suas frustrações não eram falhas pessoais. Eram o resultado de um sistema construído para mantê-las no lugar, e quanto mais aprendiam, mais difícil se tornava aceitar a forma como as coisas sempre foram. Ao mesmo tempo, algumas mulheres estavam levando a luta além de suas vidas pessoais e diretamente para o sistema legal, porque mesmo com a mudança da sociedade, a lei ainda via homens e mulheres como qualquer coisa menos iguais. Veja o caso Reed v. Reed, um caso da Suprema Corte de 1971. Começou com algo que parece pequeno, uma disputa sobre quem poderia ser o executor de um espólio. Mas a lei em Idaho era clara. Se um homem e uma mulher se candidatassem, o homem automaticamente conseguia o cargo sem perguntas. Sally Reed era uma mãe enlutada que desafiou essa lei, e com a ajuda de uma jovem Ruth Bader Ginsburg, a Suprema Corte decidiu que a discriminação de gênero violava a cláusula de proteção igualitária da Constituição. Essa decisão pode não ter chamado a atenção das manchetes, mas foi monumental. Foi a primeira rachadura na fundação legal que tratava as mulheres como cidadãs de segunda classe por séculos. Enviou uma mensagem clara. A lei tinha que começar a tratar as mulheres como iguais. E não foi a última luta que Ruth Bader Ginsburg enfrentaria. Mas as leis não eram a única coisa que precisava mudar. As histórias das mulheres, histórias reais sobre lutas reais, ainda estavam sendo ignoradas. Durante décadas, as revistas femininas estavam cheias de dicas de beleza, conselhos domésticos e artigos sobre como manter o marido feliz. Mas em 1972, a revista Miss chegou às bancas. Cofundada por Gloria Steinem, a Miss não era apenas uma revista, era uma plataforma. Abordava questões reais: discriminação no local de trabalho, mulheres na política, a luta por igualdade salarial. Dava às feministas uma voz nacional que não podia ser ignorada ou relegada à seção feminina do jornal. Em 1972, as mulheres estavam moldando a cultura e a lei. Elas estavam se inserindo na política. Nesse mesmo ano, Shirley Chisholm se tornou a primeira mulher negra a concorrer à nomeação presidencial de um grande partido. Ela enfrentou sexismo, racismo e todas as formas possíveis de resistência. Mas ela se recusou a desistir. As mulheres não estavam apenas pedindo um lugar à mesa. Elas estavam puxando suas próprias cadeiras e criando espaço. As mudanças que ocorreram nas décadas de 60 e 70 não resolveram tudo da noite para o dia. Houve resistência, houve retrocessos, e a luta pela igualdade ainda está sendo travada hoje. Mas quando a poeira baixou, o país havia mudado, as leis haviam mudado, as atitudes haviam mudado, e as mulheres não estavam mais dispostas a ficar à margem. A Guerra do Vietnã e os movimentos dos anos 60 e 70 não eram apenas história para Doris Goodwin, eram a vida dela. Ela não estava assistindo da linha lateral. Ela estava dentro das salas onde as decisões eram tomadas, onde o poder mudava, onde a história se formava em tempo real. Seu livro de memórias, Uma História de Amor Inacabada, é uma rara combinação de experiência pessoal e reflexão histórica. É uma história sobre política, sim, mas também sobre amor, tanto por um homem quanto por um país em crise. Através de seu relacionamento com seu falecido marido, Richard Goodwin, uma figura-chave nas administrações de Kennedy e Johnson, ela revisita uma era que moldou tanto suas vidas quanto a própria nação. Este livro oferece algo que os outros dois não: a perspectiva retrospectiva. The Women nos coloca na linha de frente. The Movement captura o fogo da resistência. Mas Goodwin?
ela nos dá uma visão a longo prazo. Quando jovem, Goodwin trabalhou como bolsista da Casa Branca sob o governo do presidente Lyndon Johnson. Ela viu de perto o peso da liderança, as decisões impossíveis e as contradições de um homem tentando equilibrar o progresso em casa com uma guerra impossível de vencer no exterior. Johnson foi um presidente de contradições radicais. Ele aprovou a Lei dos Direitos Civis, a Lei dos Direitos de Voto, o Medicare e a guerra contra a pobreza, possivelmente uma das agendas domésticas mais progressistas da história. E, no entanto, seu legado permanece ofuscado pelo Vietnã. Goodwin o observou lutar com essa realidade. Ela testemunhou o crescente abismo entre ele e os jovens que ele havia inspirado, aqueles que acreditaram em sua visão de uma grande sociedade, mas se voltaram contra ele à medida que a guerra se intensificava. Os gritos de "Hey, hey, LBJ! Quantas crianças você matou hoje?" não eram apenas slogans políticos, eram pessoais. Através de suas memórias, vemos o lado humano do poder, a solidão, a dúvida, a maneira como até mesmo as figuras mais poderosas são moldadas pelas marés da história. O que torna este livro tão cativante é a forma como Goodwin revisita esses eventos, não apenas como historiadora, mas como alguém que os viveu. Ela não está apenas recontando fatos, ela está lidando com a memória, com o que significa olhar para trás em um tempo que parecia tão imediato, tão urgente, e vê-lo através da lente de décadas passadas. Isso é algo que Frank McGrath nunca consegue em The Women. Quando ela volta do Vietnã, está presa nas consequências imediatas, tentando juntar os pedaços de sua vida, enquanto o mundo segue em frente. O mesmo pode ser dito para muitos ativistas do movimento. Eles estavam tão envolvidos na luta que não tiveram tempo para processar o que tudo aquilo significava. Mas Goodwin, ela tem o luxo do tempo, e o tempo muda a forma como vemos as coisas. Com seu marido, ela passou os últimos anos mergulhando de volta nos arquivos, relendo cartas, revivendo os momentos que uma vez os definiram. O que eles acertaram? O que eles entenderam errado? O que mudou na forma como a história é lembrada depois de todos esses anos? Esse tipo de reflexão é crucial porque nos lembra que a história não é estática. O que parece claro no momento muitas vezes parece diferente, décadas depois. Muito deste livro trata de entender como o passado continua a moldar o presente. As batalhas pelos direitos civis, desigualdade econômica e política externa não terminaram nos anos 70, elas evoluíram. Os protestos da era do Vietnã prepararam o terreno para o ativismo moderno. As divisões políticas que fraturaram o país naquela época ainda existem hoje, apenas em formas diferentes. A questão de quem pode definir o patriotismo, quem tem o direito de protestar e o que um país representa, estas ainda estão sendo debatidas. Porque, no final, a história não é sobre políticas e protestos. É sobre pessoas. É sobre como os relacionamentos moldam nossa visão do mundo e como o mundo, por sua vez, molda esses relacionamentos. E as escolhas que fazemos não são apenas sobre política. São sobre as pessoas com quem compartilhamos nossas vidas. Aqueles que nos desafiam, nos impulsionam, ficam ao nosso lado nos momentos de triunfo e nos momentos de dúvida. E é aí que o autor nos deixa, não apenas com uma reflexão do passado, mas com a compreensão de que a história nunca está realmente terminada. As questões dos anos 60 não desapareceram. Algumas batalhas foram vencidas. Algumas permanecem inacabadas. Algumas lições foram aprendidas. Algumas se desvaneceram, esperando para serem redescobertas. Olhando para trás à distância, Goodwin nos convida a perguntar: o que acertamos? O que erramos? E o que ainda precisa ser feito? Algumas perguntas permanecem sem resposta. Algumas histórias permanecem inacabadas. E talvez, assim como a própria história, elas sempre serão. A Era do Vietnã foi um tempo de acerto de contas. Forçou as pessoas a questionarem no que acreditavam, em quem confiavam e o que seu país representava. Alguns, como Frank, foram para a guerra acreditando que estavam servindo a uma causa nobre, apenas para voltar para casa e encontrar uma nação que lhes havia virado as costas. Outros, como os ativistas do movimento, arriscaram tudo para desafiar um sistema que consideravam quebrado. E então havia aqueles como Goodwin,
que tiveram um lugar na primeira fila da história e passaram a vida tentando entendê-la. O que essas histórias nos lembram é que não há uma única verdade sobre aquela era. Há apenas a perspectiva formada por onde estávamos, o que vimos e como lembramos. E é isso que torna a história tão poderosa. Não se trata apenas de fatos ou datas. Trata-se de pessoas. Trata-se de escolhas. Trata-se de como o passado se recusa a ficar no passado, porque de muitas maneiras ainda estamos fazendo as mesmas perguntas hoje. Como definimos serviço? O que um protesto realiza? E o que devemos àqueles que lutam em nosso nome? E talvez a pergunta mais difícil de todas: como seremos lembrados? Obrigado por se juntar a nós no Gateway Books Crestons. Espero que você tenha gostado dessa imersão na história e das histórias poderosas que ganham vida. Antes de irmos, não se esqueça de visitar crestonse.com, não apenas para mais insights, mas também para nossa incrível linha de equipamentos e decoração para casa. Se você é apaixonado por livros e pelo estilo de vida do leitor, encontrará peças feitas especialmente para você. E claro, se você gostou deste episódio, clique no botão de curtir, inscreva-se e compartilhe com outros amantes de livros e entusiastas de história. Seu apoio mantém a Gateway Books by Crestons forte e mal posso esperar para explorar mais histórias com você. Eu sou Cindy Cruz, obrigada por assistir e até a próxima.